Agora uma perguntinha para você, né? Uma pergunta não, né? Uma proposta. Se colocar no lugar do outro. Imagina você se sentindo dores por todo o corpo, todos os dias, quase o tempo todo. Você sabe o que isso poderia significar? Ia dificultar a sua vida? A gente está falando de quem sofre com a fibromialgia, uma doença que se tornou a segunda maior causa de ida ao reumatologista. E ela é muito comum entre as mulheres. A gente vai ver agora uma reportagem especial que explica mais sobre essa doença e, inclusive, sobre tratamento também. Vamos ver? Uma doença que atinge, em 90% dos casos, elas, as mulheres. Também, cada vez mais, está sendo diagnosticada nos consultórios médicos pelos reumatologistas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5% da população mundial enfrenta o problema. Atinge uma a cada 20 mulheres. A fibromialgia, uma síndrome crônica que afeta funções importantes do corpo, como ligamentos, tendões e músculos, podendo comprometer até uma das habilidades mais necessárias na nossa rotina. A habilidade que aprendemos ainda bebês: andar. Porque no mesmo dia, umas pessoas sentem frio e outras sentem calor. Isso tem a ver com sensibilidade. E o mesmo acontece com os pacientes que têm fibromialgia. Eles sentem de 4 até 20 vezes mais dor do que uma pessoa que não tem a doença. Isso tem relação com a forma como o cérebro interpreta esse estímulo. Muitas vezes, para essas pessoas, o simples fato de estarem vestidas é sinônimo de dor. Uma dor, então, que dura mais do que 3 meses. É uma dor que acontece todos os dias da vida da pessoa e nos 4 quadrantes do corpo. Então, acontece na parte de cima do corpo, na parte de baixo, direita e esquerda. Então, fibromialgia é isso. Então, é uma doença que tem, sim, um diagnóstico objetivo, porém, ele não vem de exames laboratoriais ou exames de imagem. Essa ideia de que o fibromialgico, poxa, tem dor, mas não tem nada, isso gera alguns preconceitos que prejudicam bastante a qualidade de vida dessas pessoas. A fibromialgia, apesar de pouco falada, é uma doença bastante comum. É a segunda causa de encaminhamentos ao reumatologista. Só fica atrás da dor nas costas. E cada paciente tem níveis diferentes de dor, podendo vir com maior ou menor intensidade. Não há cura e o tratamento é individualizado, dependendo de cada paciente, que geralmente sente, além da dor, fadiga, problemas para dormir e acaba desenvolvendo também depressão. Essas pessoas precisam buscar ajuda médica, usar medicamentos mais fortes que os analgésicos e ainda se veem obrigadas a mudarem toda uma rotina, dormir melhor, se alimentar com qualidade e, principalmente, fazer exercícios. Atividade física vai fortalecer o corpo e treinar o cérebro para ser menos sensível à dor. Mesmo assim, ela está ali, sempre presente, a dor que não para. E pode aparecer por causa de uma outra doença crônica ou até mesmo a doença pode surgir com o estresse ou abalo emocional. Em muitos casos, quem tem fibromialgia tem que buscar apoio psicológico, como é o caso da Cleide. Ela tem problemas nos relacionamentos, com a família e no trabalho. Poucos entendem essa dor toda que ela sente. O simples tocar no teclado do computador ou carregar umas folhas de papel acaba causando dores em todo o corpo. Dores, às vezes, insuportáveis, como ela mesmo diz. A funcionária pública trabalha no setor de PTU da Prefeitura de Navegantes. Ela conta que já teve que ser carregada da sala pelos socorristas do SAMU em um momento de crise. Às vezes o patrão acha que a gente está, molengando assim, né? Fazendo o que não quer, mas não é. Só quem sente é que sabe o que passa. A fibromialgia teria que ter assim, um diagnóstico até no laboratório escrito, porque seria uma forma mais fácil. Porque tu dizer de boca uma coisa e não ter escrito, é difícil alguém acreditar, né? Se não bastasse a fibromialgia, a Cleide enfrenta uma outra doença reumatológica que pode ter começado todos os problemas de saúde que ela enfrenta hoje. Faz 30 anos que ela foi diagnosticada com lúpus, uma doença autoimune que deixou esta mulher frágil, sem defesas e com marcas até na pele, como estas lesões nas articulações
e até chegou a perder cabelo. A fibromialgia associada ao lúpus mexeu também com o emocional. Ver essas manchas, mulher é vaidosa, quer pintar o cabelo, já tem esses buracos. Então, assim, tipo, no trabalho, tu te sente menos privilegiada porque tu já não tem mais a mesma função. Então, isso tudo assim, eu vivo com depressão. Esteticamente vai incomodar o paciente, né? Principalmente sem face, às vezes em couro cabeludo faz falha no couro cabeludo, pode perder o cabelo nessa região. Então, a queixa principal dele é a parte estética e o desconforto, principalmente quando vai para o sol. O lúpus ele causa uma sensibilização do corpo à dor, que é o que a gente chama de fibromialgia. Então, numa situação como a dessa paciente, as duas coisas acabam caminhando conjuntamente. E aí o médico, o profissional, ele precisa ter essa perspicácia de tratar não só o lúpus, né, com as medicações que vão modular esse sistema imunológico, mas tratar também esse aspecto mais relacionado à dor crônica que advém aí da fibromialgia. Assim como a fibromialgia, o lúpus atinge mais o público feminino. E a estimativa é que para 4 mulheres, apenas um homem tem a doença. E geralmente atinge pessoas jovens, dos 20 aos 40 anos de idade. Para pacientes com lúpus ou fibromialgia, o mais importante em todo o tratamento é ter apoio e não sofrer preconceito. Eu me reforço muito na fé, porque se não fosse a fé, tipo, eu já teria, meu Deus, já desanimado. Porque é muito triste, assim, tipo, tu te sente mais frágil, né? Tem dia que eu já cheguei a dizer assim, Deus, hoje tu me leva para o trabalho, porque eu tô com muita dor. Que doença difícil, né, de ser encarada. E agora uma coisa certa, né, e foi dita na reportagem pela Juliana Ceni: mais informação e menos preconceito. As pessoas tendem a não acreditar naquilo que elas não estão enxergando. E existem muitas doenças que você não pode ver, mas que estão ali e que fazem com que as pessoas se sintam desoladas e sozinhas, né? Isso que não pode acontecer de modo nenhum. Muito bacana essa reportagem da Juliana e do Leandro Lins.